O agronegócio, nós só conseguimos controlar 30% do nosso negócio. Os outros 70% está em aberto. Qual que é o papel do Brasil, do cafeicultor brasileiro hoje nesse cenário global? A maior fonte de sucesso da gente, eu não tenho dúvida que tem sido isso daí. Quando a gente fala de cafés sustentáveis, o que a gente está falando? Qual foi a nossa pegada? Agregar valor ao produto da gente. Sair um pouco do universo das commodities. Pessoas apaixonadas por café, a gente está falando da bebida mais consumida do planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, sobre a sua carreira. A diretoria é oferecida pela Tecni Methods, um ecossistema de ensino em métodos. E também patrocinada pelo Hermes Pardini, que há 65 anos cuida bem da nossa gente. Para você que nos acompanha aqui e é esquecido, por favor, ative o botãozinho de notificações aqui, inscrição do canal, pra vocês não perderem uma novidade. Eu tô muito empolgado aqui, nós estamos agitados com o episódio de hoje. A gente já tinha começado a fazer o episódio antes mesmo de gravar. E o pessoal não soltou a câmera, nós já estamos aqui louco. A culpa foi nossa. A minha, na verdade. Comecei a fazer um monte de perguntas, mas vamos lá. Hoje a gente tem o prazer de receber Carmen Lúcia Chaves de Brito, conhecida como Usha, uma das 20 mulheres mais poderosas do agro, segundo a Forbes, e também vencedora do Oscar do Agronegócio de 2024. Líder das fazendas Caxambu e Araraçu, ela tem transformado a cafeicultura com tecnologia, sustentabilidade e iniciativas sociais. Presidente da BSCA, Usha é grande defensora da valorização do trabalho rural no Brasil. Seja muito bem-vinda, Usha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Usha. Maravilhosa. Prazer estar nessa diretoria e poder bater um papo muito gostoso com esses dois aqui, encantadores, e certamente com todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Gente, Muito obrigado. estou aqui à disposição e tenho certeza que esse papo vai ser delicioso. Mas vamos direto ao ponto. A gente tava perguntando pra Usha, assim, a Usha vende ou não vende o café pra nós? Na verdade, a gente quer ganhar o café. Eu tava implorando, gente, que eu quero experimentar esse café. Ela é a vencedora do Oscar do agro no Brasil. E eu quero comprar o café dela. Não quer comprar não, quer ganhar. Eu quero ganhar o café. Ó, e eu vou dizer, eu só não trouxe café pra vocês hoje porque eu não vim do sul de Minas, eu vim da Bahia. Tava de férias, então não deu pra levar pra Trancoso o café. Mas tô devendo e vou honrar o compromisso de trazer um café delicioso pra vocês. Fechado. Então, amor, eu sou uma cafeicultora apaixonada, acho muito difícil quem realmente lida com o café todos os dias e não se apaixona por esse grão que eu acho que tem, sei lá, uma mordidinha lá que quem entra nesse mundo nunca mais consegue sair. Então, como é que a gente, na verdade, eu não tenho uma marca, nós não temos uma marca de café especificamente no mercado, na indústria de café torrado e moído. A gente tem um café boutique dentro da nossa fazenda, somos uma fazenda que existe, que vive pensando na produção de cafés muito especiais, muito diferenciados, com muito valor agregado. Então, a gente tem o nosso café boutique no coração da Fazenda Caxambu, onde ali realmente todo o movimento da fazenda, o centro nervoso da fazenda, de processamentos, tudo acontece ali dentro dessa fazenda. E a gente tem no coração dela um café boutique. E ali a gente existe para atender todas as pessoas apaixonadas por café, que gostam de viver experiências únicas e inesquecíveis com café. A gente está ali aguardando essas pessoas nos chamar, seja pelo site do Paiol Café Boutique, seja pelo WhatsApp, enfim, por qualquer canal que seja. E a gente está ali para servir essas pessoas do jeitinho que elas gostam de ser servidas. Que gostinho de café que você quer, qual sabor que você quer, para que ocasião você quer esse café, quais os métodos de preparo você tem em casa para que a gente possa preparar, fazer uma torra muito específica para você. Ou seja, é assim, é nos chamando e a gente está ali customizando mesmo, fazendo aquilo do jeito que você quer e entregando para vocês em qualquer canto do nosso Brasil. Não, achei incrível. E você comentou um pouquinho, né, da história do Paiol, né? Se você puder contar como é que veio essa ideia, da onde que essa estrutura do Paiol, esse Paiol é lá da época do seu avô que você estava comentando. Traz pra gente um pouquinho da história da fazenda, dessa paixão e como é que vocês formataram esse negócio.
É muito legal essa história, Isa, porque a nossa fazenda ela já está com a nossa família há mais de 100 anos. Né? É uma história já de gerações, nossos avós estiveram lá. Eu até hoje estou lá à frente do negócio da gente. Né? Somos hoje uma fazenda familiar, um negócio familiar. Somos 5 irmãos. Né? Eu sou uma das irmãs que está ali na direção, na organização, na administração do negócio, junto com meus outros irmãos. Mas hoje estou um pouco nessa posição de CEO do negócio, né? E estou lá justamente para honrar os nossos avós, os nossos pais, porque eu vejo isso como uma questão muito sagrada. Sabe? A gente, para mim, não é você herdar algo, é você receber um presente daqueles todos que se dedicaram profundamente, que entregaram suas vidas por aquilo lá. E quando nos entregam aquilo ali, sabe, se você realmente não honrar, não fazer com que realmente isso tenha continuidade, eu acho que isso é um pecado, porque, sabe, é muita história, são muitas vidas, são muitas famílias que, na verdade, se desenvolveram, cresceram, se realizaram em função do negócio café. Então, eu mesma vim de Rio de Janeiro, que eu morava, para assumir esse negócio. Quando, infelizmente, meu pai faleceu, a gente ia dividir a fazenda, como tradicionalmente acontece, né? Os pais falecem e aí divide pelos filhos e tudo mais. E quando caiu a ficha para mim, eu falei, eu não acredito que nós não vamos conseguir dar continuidade nesse legado. Eu não acredito. Aquilo foi uma coisa, assim, muito impactante para mim. Então, aí a minha proposta foi que meus irmãos falaram, mas você volta do Rio para administrar? Eu falei, volto. Fiz a proposta e falei, ok, vamos lá e vamos dar continuidade nós juntos no nosso negócio de família. Ah, mas é complicado e tal. Enfim, foi aí que o negócio começou. Isso, já se vão 17 anos que isso aconteceu. Parece que foi ontem, muita coisa já aconteceu, realmente muita transformação, mas parece que foi ontem. Sim. Né? Então, meu amor, a história começa por aí. Qual foi a nossa pegada? Agregar valor ao produto da gente, sair um pouco do universo das commodities, né? De simplesmente produzir café, esperando resultado ali no final, quantas sacas de café você está produzindo, o negócio único exclusivamente pelo negócio. Não, a gente quis reconstruir uma cultura ali dentro, pensar por uma outra perspectiva, olhar por um outro lado esse nosso negócio, cuidar, zelar, trazer mais as pessoas que estavam ali, o time que estava ali, para entender um pouco mais da cultura, de fato, do café, mas uma cultura mais aberta, uma visão mais periférica um pouco. E investimos muito na produção de cafés muito diferenciados. De fato, agregar valor àquilo que a gente estava fazendo. Então, essa história começa por aí. Muitas coisas aconteceram nesses 17 anos, mas muitas coisas mesmo aconteceram. Dentre elas, a ideia de a gente repaginar, repensar aquele antigo paiol que o meu avô colocava milho para cuidar dos porcos, que ficava embaixo do paiol. Eu, pequenininha, ali a gente ficava debulhando milho para os porquinhos ali do paiol e tudo mais. Uma delícia. E a gente resolveu dar essa repaginada, mas trazer um pouco dessa história desse paiol, mas, obviamente, colocando esse paiol no tempo de hoje, né? Um lugar bucólico, mais aconchegante, charmoso, gostoso. E ali, então, é onde a gente recebe pessoas aí do mundo e do Brasil, de todos os cantos do Brasil, que adoram viver experiências sensoriais com cafés deliciosos e únicos, na verdade. Então, é para além do produto café, mas muito valor agregado, muita história, muito sabor e a experiência. Então, seja na sua casa, seja lá na boutique, no coffee shop de vocês, Exato. Vocês proporcionam essa experiência diversificada e essa é a agregação de valor, esse é o novo produto, né, que vocês trazem, então. Sim, acaba sendo um novo produto que tem se tornado quase um produto turístico também. Né? Lá em Três Pontas, tá, pessoal? Só para vocês saberem. No sul de Minas, né?
terrinha que você conhece bem, né, meu amor? Adoro. Delícia. Então, a gente realmente, como a fazenda, ela se tornou uma fazenda muito visitada, muito procurada, a gente tem muitas parcerias, a gente realmente faz uma série de atividades dentro do quesito desenvolvimento da nossa cafeicultura brasileira, principalmente no foco de produção de cafés especiais, bastante diferenciados. Como a gente começou a receber muitas pessoas na fazenda, e o nosso Café Boutique, na verdade, ele era para atendimento dos nossos clientes, nossos parceiros, que vão lá comprar os cafés, né? Café verde, né? O café in natura. E quando eles acabam de fazer o cupping, que a gente fala ali, que prova o café e compra ali os cafés, a gente depois gosta de levá-los para esse espaço. O Paiol foi criado para isso, para levar esses clientes, esses compradores de café, depois da compra desse café verde, a gente levava eles para o Paiol para aí a gente fazer a torra, fazer nos mais diversos métodos possível aquelas diferentes varietais de café, diferentes processos de café, para que eles entendessem na xícara, ou seja, o mais próximo possível do consumidor, que tipo de café que eles estavam comprando. E ali a gente podia conversar sobre isso. Café é muito lúdico, né? Café é muito democrático, então é uma delícia. Você ali fica... Bater papo tomando café não tem nada melhor. Não tem nada melhor. E ali E sabe o que é também, Júlio? A gente que está ali na fazenda, esses grãozinhos, esses bichinhos, meu filho, é igual o filho da gente. A gente conhece cada um, a gente que plantou, a gente que cuidou, a gente que zelou, a gente que acompanha no dia a dia, a gente que chora às vezes quando algum problema acontece. Meu filho, geada, ou sol quente demais, ou a falta de chuva. O meu sogro vive reclamando, porque ou chove demais, ou chove de menos, ou é sol demais, nunca tá bom. Complicado. Mas a indústria a céu aberto, meu filho. Indústria a céu aberto não é um negócio fácil de você lidar. Porque são fatores, são variáveis que você não controla. Sim. Não tem nenhum controle, né? Na verdade, então você deita feliz hoje e acorda chorando amanhã. Não tem muita saída, né? Então, é um pouco por aí. E a gente era, então, para atendimento direto aos nossos clientes, parceiros, compradores de café e tudo mais. Como começou muita gente lá e demandar essa pegada de ir para o Paiol viver essa experiência, a gente resolveu aí sim dar uma vidinha diferente para o Paiol também. Abrimos o CNPJ do Paiolzinho, né? Meio que separamos ele um pouquinho ali da fazenda, pelo menos nesse sentido. Virou uma unidade de negócio. Virou uma unidade de negócio, na verdade, dentro da fazenda. Eu falo que é a startup da Fazenda Caxambu. Lá dentro da fazenda, onde a gente podia, de fato, entregar para as pessoas que desejassem conhecer, viver. E impressionante, período de pandemia, depois da pandemia, a quantidade de pessoas que procura a gente para viver essa experiência na origem, né? Porque é uma quantidade de coffee lovers, pessoas apaixonadas por café, gente, a gente está falando da bebida, depois da água, a bebida mais consumida do planeta, né? Então, realmente, não é qualquer coisa, né? É gente demais que é apaixonado por essa bebida. Então, muita gente nos procura, quer conhecer de fato a origem, tentar entender os processos, como que de fato esse café vai chegar na xícara e tal. E é uma delícia ir para lá e café, eu digo que não tem só o gosto e o sabor do café. Tem rostinhos, tem nominhos, tem Marias, tem João, tem José, tem Jéssicas, tem tudo que é nome, ou seja, pessoas e pessoas e pessoas que estão por trás dessa bebida, que tanta gente é apaixonada pelo mundo afora, famílias que são unidas, né, por pessoas que todos os dias acordam pensando em como a gente fazer o melhor café do mundo para entregar para o mundo. A gente vive para isso, é uma delícia. Agora, em apenas 17 anos, você é uma das 20 mulheres mais poderosas do agro, né? E, obviamente, essa jornada não foi tão fácil assim, né? As histórias não são sempre... Quais foram os maiores desafios que você passou, Usha, nessa trajetória, assim, como empreendedora mesmo, como empresária, de alguém que mudou sua vida para esse negócio, né? Pivotou vou chamar aqui sua carreira para assumir esse negócio. Mas quais foram aqueles momentos de teste, assim, para a Usha? Então, amor, os desafios foram
E são muitos, e tenho certeza que continuarão sendo muitos, né? Porque a gente que vive no agro, no mundo agro, realmente é um universo muito desafiador. Justamente pelo fato de a gente não conseguir ter um controle muito expressivo sobre o negócio da gente, né? Quando eu fui entender, Júlio, e isso o meu agrônomo me dizia, Ucha, no agronegócio nós só conseguimos controlar 30% do nosso negócio. Os outros 70% está em aberto. Fator clima preponderante. O que você pode fazer? Nada. Você falou, né? Que teu sogro tem hora que está chorando porque não tem chuva, tem hora que está chuva demais. É verdade. Quando ele me disse aquilo, foi muito impactante para mim. Eu falei, caramba, eu tenho que ser boa demais nisso, né? Porque eu só vou lidar com 30%. Então, só 30% que eu realmente consigo ter um pouquinho mais de controle. Então, esses 30% ele tem que ser 100%. Concorda? Eu tenho que falhar o mínimo possível nisso daqui, porque é muito pouco perto do universo dos 100%. Então, assim, meu amor, eu acho que um dos maiores desafios para mim, inicialmente, foi eu tentar entender um pouco mais do negócio café, em todos os aspectos, né? Com toda a abrangência que ele tem. Porque eu vinha de outras profissões, de negócio completamente diferente. Tudo bem, nasci na fazenda, minha vida foi, minha família tem café na veia, na verdade, né? Como a gente gosta de dizer, né? Mas assim, eu nunca vivi profissionalmente o café. Né? Acompanhava meu pai, minha mãe ali, morei na fazenda até meus 7 anos, aquela coisa toda. Tudo ali, as famílias que sempre viveram na fazenda ali, com o papai e a mamãe, lá dos meus avós, que foram continuando gerações e gerações. Não é só a nossa família que continua na fazenda. As gerações de todo o time que veio trabalhando, né? São famílias e famílias que realmente têm suas vidas, suas histórias de vida escritas ali dentro da fazenda, né? Eu gosto de dizer demais, sabe, Isa, que o que eu me tornei, eu não tenho dúvida que foi se estruturando lá na fazenda. Por isso, eu não vacilei um segundo quando eu olhei de frente para aquela situação que nós vivíamos quando meu pai faleceu. Eu falei, isso tem a ver com o meu caráter. Isso tem a ver com aquilo que eu me tornei. A fazenda realmente estruturou a minha personalidade. Entendeu? Então, assim, eu não posso deixar isso ir embora. Eu tenho que realmente tentar fazer de tudo para nós continuarmos esse legado e a gente dar continuidade nessa história e fazer com que as futuras gerações da nossa família e das famílias que trabalham conosco, que esses jovens que cheguem, entendam o valor disso. O valor do processo, o valor da história, o valor da tradição, o valor daqueles que não sabem que trabalharam, que suaram as suas camisas, entendeu? Para fazer das nossas vidas melhores. Então, assim, isso foi realmente forte demais para mim e me fez tomar essa decisão. Mas aí, meu amor, quando eu cheguei, eu disse, eu preciso aprender pra caramba sobre café. Então, um dos meus maiores desafios foi, ao mesmo tempo, organizar a fazenda, profissionalizar a fazenda, porque fazenda, principalmente em Minas, tá? No sul de Minas, o mineiro, com aquele jeito dele, tradicional, de dar continuidade naquelas coisas, do jeito que sempre foi. Fazenda era aquela coisa que não era muito administrado como uma empresa, sabe? Aquela pegada muito profissional, era muito mais do compadre, da comadre, aquela coisa toda. Das relações pessoais e informais. Sabe? A coisa um pouco misturada. Então, por exemplo, o caixa da fazenda era o bolso do meu pai. Então, assim, era assim que as coisas funcionavam e funciona até hoje muito. Então, um grande desafio foi, eu preciso profissionalizar esse negócio. Porque tudo que eu queria era manter nossa família muito unida. Que nós, irmãos, realmente a gente conseguisse fazer desse negócio de família algo que muito mais fosse um laço de união para nós do que de separação. Isso para mim era uma questão de honra. Agora, para isso, eu precisava realmente fazer uma coisa muito profissional.
né? Fazer uma administração muito aberta, muito transparente, sabe, que realmente eu pudesse ter uma relação muito aberta com os meus irmãos de tudo que a gente vinha fazendo dentro do nosso negócio. Para isso, eu fui para dentro da universidade. Então, ao mesmo tempo, eu organizava a fazenda toda, né? Fazia toda a organização de gestão, de administração, de estruturação interna do negócio, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. Fazer uma administração financeira. Meus irmãos que já trabalhavam lá, eu precisava, sabe, organizar até a parte de salário deles, tirar eles do caixa da empresa. Enfim, era uma série de coisas que nós precisávamos organizar e, ao mesmo tempo, fui para dentro da universidade estudar. Eu falei, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender de café. E foi aí que eu fui fazer meus primeiros cursos sensoriais, né? Na época eu estudei muito vinho para entender café, porque eu ainda não tinha nem muito material didático para eu estudar sobre o sensorial do café, isso há 17, quase 18 anos atrás. Hoje não, hoje já tem materiais incríveis e tudo mais. Aí fiz meu curso de Q Grader, fui me capacitando para realmente ser uma provadora de café, para que eu entendesse, ei, que café a gente vem produzindo dentro da nossa fazenda? Que produto é esse que a gente está produzindo? Né? Que isso para mim era fundamental. Eu falei, não basta encher saco de bolinha de café. Peraí, o que a gente está produzindo? Que café é esse, né? Então isso, fui entender de mercado, de derivativos, né? De como fazer negócios com café. Fui entender um pouco da parte agronômica, fui entender de gestão, de fazenda. Enfim, gente, tanta coisa. E cheguei com muita humildade, porque eu era a estrangeira que chegava ali. Porque o time inteiro estava ali desde o tempo do meu pai. Meu irmão já vinha trabalhando com meu pai há anos. Então, na verdade, quem chegava de fora era eu. Então, cheguei com muito respeito, com muito cuidado, né, com muito carinho a eles. Eles me ensinaram pra caramba, porque quem não sabia nada ali era eu. Né? Eu só tinha um sonho e gostaria muito que eles sonhassem comigo. Então, assim, o primeiro grande desafio, eu acho, sabe, Júlio, foi tentar fazer com que todas aquelas pessoas que trabalhavam dentro da fazenda se apaixonassem pelo sonho que eu tinha e gostassem de sonhar comigo. E eu acho que a gente conseguiu isso. Eu te digo que nesses 17 anos, sem sombra de dúvidas, eu não vou dizer que eles sonham mais do que eu hoje, mas que sonham igual sonham. Tem um time lá impressionante que é muito apaixonado por tudo que a gente faz. E eu acho que esse foi o primeiro e grande desafio dentre tantos outros que a gente teve. Gente, a gente precisa fazer esse parênteses, a gente teve um problema técnico na gravação e falando de café, nada mais justo do que a gente aparecer magicamente com um café aqui. Mas eu tava perguntando pra Usha, né, ela falou muito da criação dessa governança, a definição desses papéis e responsabilidades, de organizar a administração da fazenda. Ela comentou também de alguns processos, de olhar o produto e tentar agregar valor no produto. E eu perguntei, claro, que interessante, mas com certeza você também teve aspectos relacionados à tecnologia que fizeram vocês conseguirem sair de um ambiente ou de um contexto não tão favorável, né? Você comentou que o café estava chegando a preços muito baixos, mas trazer uma nova proposta que realmente fortalecesse, criasse essa nova cultura para dentro da empresa. Então, conta pra gente, assim, quais foram as principais ações que vocês fizeram lá na fazenda para dar essa grande volta? É exatamente isso. Assim, dentre muitas coisas que eram necessárias a gente fazer, eu entendo que, em termos de tecnologia, Isa, um dos primeiros investimentos que nós fizemos foi em tecnologia do conhecimento. Veja bem, era extremamente importante para a gente fazer com que as pessoas, aquelas pessoas que tinham dado um sim pelo campo, que permaneceram no campo, que não foram para os grandes centros urbanos, e eu, assim, sabe, eu reverencio essas pessoas que deram sim para o campo, porque é só por isso que nós estamos tomando esse café gostoso aqui agora. E eu queria muito que essas pessoas entendessem o valor que, de fato, elas têm para o mundo, porque eu achava que elas não tinham noção disso. Então, esse foi um papel que eu acho que foi fundamental para a gente dentro da fazenda. E acho que a gente tem conseguido conquistar isso. Fazer com que essas pessoas entendam o valor, o significado que elas têm para o mundo que ama café. E é muita gente que ama café.
Então, assim, naquela ocasião, eu dizia para o Nando que nós temos o Senar, que é mineiro, né? Nossa, delícia, acho que é uma das grandes coisas que a gente tem em Minas Gerais, né? O nosso Senar, que é justamente o Serviço Educacional Rural, né? E naquela ocasião que a cafeicultura realmente enfrentava dificuldades sérias, era um momento de muita crise na cafeicultura, isso há 17 anos atrás, bastante diferente do momento, da situação que a gente vive hoje, que café realmente também vive um momento único, né? Historicamente único, com preços realmente jamais vistos, ou pelo menos até 50 anos atrás não vistos. Naquele momento também a gente vivia realmente uma depressão muito forte lá em termos de preço de café e tudo mais. Então nós não tínhamos muito dinheiro para fazer grandes investimentos tecnológicos, em equipamentos, em maquinários, em novas estruturas, melhorias das estruturas e tudo mais. Mas nós podíamos investir em tecnologia do conhecimento. Então, a gente praticamente levou o Senar para dentro da fazenda. Enquanto muitos produtores estavam mandando muita gente embora, funcionários embora por conta daquele momento, eu disse, meu irmão, a gente vai na contramão. Nós vamos capacitar, nós vamos formar, nós vamos levar muita informação, vamos realmente profissionalizar o nosso time. São pessoas incríveis, vamos investir nessas pessoas e fazer com que essas pessoas, de fato, entendam o valor que elas têm para o mundo, que elas entendam o papel delas dentro da grande cadeia café, que elas comecem realmente a entender não apenas a vidinha delas de acordar cedo, entrar no ônibus, chegar na fazenda, fazer seu trabalho sem sentido muitas vezes, a não ser o cheque que vai chegar ali no início do mês, entendeu? Mas que não, que elas entendam de fato qual papel elas executam dentro do mundo que é apaixonado pelo café. Que elas entendam o tamanho dessa rede, dessa cadeia, quanto envolvimento de pessoas realmente a cafeicultura tem, né, num contexto muito maior, e que elas entendam o para fora da porteira também, que não seja só a vidinha delas ali dentro da porteira. Então eu digo que, em termos tecnológicos, nosso primeiro investimento foi em tecnologia do conhecimento. Realmente capacitação, formação, muitas palestras, muitas reuniões, muitos encontros. Houveram momentos de, às vezes, alguns funcionários falam, oxa, a gente não trabalha mais nessa fazenda, tanta reunião que você faz. Porque era importantíssimo que a gente começasse a construir uma nova cultura para nós. Realmente que a gente entendesse. Era muito difícil a gente construir um propósito para nós ali dentro da fazenda se todos eles não entendessem de fato para onde nós estávamos indo, né? Então ali, realmente uma visão, uma missão, propósito, objetivos, valores, nós precisávamos estar conversando, nós precisávamos estar entendendo quais eram os nossos pontos fortes, quais eram as nossas fragilidades, onde de fato a gente precisava atacar, né, os problemas maiores que nós tínhamos, internos, externos, que todos começassem a entender um pouco, além daquele dia a dia operacional deles, mas que o time inteiro entendesse para onde nós queríamos ir. Então, assim, a gente investiu demais em tecnologia do conhecimento. E eu entendo, assim, sabe, que foi inteligente isso naquele momento. Porque não adianta você... Imagina que a gente tivesse dinheiro, tivesse crédito, tivesse numa condição super favorável para colocar realmente muitas tecnologias dentro da fazenda. De que adiantaria isso se aquelas pessoas não estavam capacitadas e preparadas para aquilo? Aquelas pessoas que só entendiam a vidinha delas dentro da porteira, lá fechadinha no campo, sem entender a dimensão do negócio que nós estávamos realmente construindo para nós ali. Então, eu digo que o primeiro investimento tecnológico nosso foi em tecnologia social. Tecnologia de conhecimento. Muita informação. E eu acho que isso, se eu puder dizer para vocês que talvez... a maior fonte de sucesso da gente, eu não tenho dúvida que tem sido isso daí. Que legal, muito bom. Poxa, assim, você ganhou o mundo falando de café, provando café, vendendo café. Qual que é o papel do Brasil, do cafeicultor brasileiro hoje, nesse cenário global? Como é que o Brasil é visto? Quais são os próximos passos? O que está por vir aí para essa indústria do café no Brasil? Assim, a gente fica ansioso para tentar imaginar quais são esses próximos passos.
Então, o Brasil, realmente, o agro brasileiro é fenomenal, né? Realmente é muito impactante, é muito maduro, é muito forte, muito pujante. E a nossa cafeicultura não é diferente, né? Somos os maiores produtores de café do mundo, somos os maiores exportadores de café do mundo, somos o segundo maior país consumidor de café do mundo, né? Atrás apenas dos Estados Unidos e por um diferencial irrisório, né? E se a gente for considerar, na verdade, apenas bebida, café, o Brasil é o maior consumidor, porque os Estados Unidos eles bebem muitas drinks e bebidas à base de café, então isso faz com que eles consumam mais café que a gente. Então, mas a gente é muito do café mesmo. Né? Cafezinho nós somos o top. Então o Brasil realmente tem aí uma pegada muito forte também de consumo e que é mais um diferencial para o Brasil, porque é o único país produtor de café que é um grande consumidor de café. Os outros países, grandes produtores também de café, se você vai ver o consumo per capita, o consumo de café do próprio país produtor é baixíssimo. Né? Estamos agora até com alguns incentivos em alguns países para que esses países comecem também a consumir o seu produto, mas o Brasil assim, é protagonista disparado em todos os quesitos em relação a café. Então, realmente, o Brasil anda na frente, o Brasil puxa meio que essa régua sempre, né? É um balizador, inclusive, de preços para café e tudo mais, porque tem um diferencial muito grande. Então, assim, como que o mundo enxerga o Brasil? O mundo sabe disso, né? O Brasil é o grande abastecedor de café. A gente tem um probleminha em relação à imagem ainda. Porque o que ocorreu conosco? Lá atrás nós tínhamos o IBC, que era um órgão centralizador, balizador, então tudo passava pela mão do IBC, o mercado não era livre. Lá atrás, né, tínhamos um sistema de governo diferente e tudo mais. Então, quando foi exterminado o IBC, que realmente foi um mercado livre, que as coisas se abriram, na verdade, a gente começa a ver uma história um pouco diferente aí. Mas, naquele momento, qual era o grande incentivo do país para a nossa cafeicultura? A produção. Vamos produzir e abastecer um mundo consumidor que vinha com um crescimento realmente bastante expressivo de consumo. Então, foi onde houve muito estímulo do país, do Brasil, para que se produzisse realmente bastante café, porque havia uma demanda bastante expressiva no mundo. E Brasil, com esse país incrível, né, que tudo que se planta se dá, né? Então realmente houve um estímulo muito grande para que as pessoas realmente onde a nossa Minas Gerais entra, né? Depois que o Paraná teve um problema seríssimo da geada negra e tudo mais, onde Minas Gerais realmente começa um trabalho mais expressivo de plantios, de café, de expansão e tudo mais, governo estimulando, e Minas hoje realmente, se fosse um país, era o maior país produtor de café do mundo. Né? Então, assim, realmente, para Minas Gerais, o café hoje tem uma importância absurda até no próprio PIB mineiro e tudo mais, né? É muito expressivo mesmo. Então, assim, o Brasil, ele é visto lá fora como esse grande produtor, mas pelo fato de nós termos tido esse incentivo muito grande por produzir, o quantitativo ele ficou mais expressivo do que o qualitativo. Os outros países onde a competitividade com o Brasil era muito, puxa vida, quase que impossível, desleal, né? O que esses países, outros países fizeram? América Central, Colômbia, a própria África, enfim, Ásia. O que eles fizeram? Eles primaram um pouco mais por produtos de maior qualidade, porque era uma forma que eles tinham de competir um pouco mais com o Brasil, né? Brasil, muita produção, volume, commodity, aquela coisa toda. Então, para competir com o Brasil, eles optaram por realmente fazer produtos com valor agregado um pouco maior. Então, acabou que o mundo, a imagem de café de qualidade, o bom café, vamos pensar continente europeu. Se você for pensar em termos de continente, quem mais consome café é o continente europeu. Tá? A gente falou Estados Unidos, mas o país, né? Mas em grupo,
né, de países, a Europa é quem mais consome café disparado, né? Então, um mercado muito maduro e que buscou muito por qualidade de café, principalmente depois que houve aquele apogeu do café expresso. Café expresso não aceita qualquer café. Então, você precisa de café de verdade, que é onde vem o café em grão, ou seja, você está tomando café de verdade, não tem misturas e tudo mais. Você toma café, né? Pode não ser o melhor dos cafés, mas é café. Né? Você sabe que você está tomando. Então, houve aquele apogeu do café expresso e tudo mais. Então, a Europa sempre buscando muito por cafés de qualidade. Ásia, Japão, que é um grande consumidor de cafés de excelência, né? Cafés de qualidade, buscando muito por cafés de qualidade. Então, o mundo começou a olhar muito para Brasil é de quem nós vamos comprar mais barato, porém, o volume para fazer nossos blends, para encher nossos pacotinhos e tudo mais. Mas o nome da qualidade, porque como o mundo consome, a indústria do café torrado e moído, ela sempre produz blends, ou seja, ela faz misturas de café, inclusive de cafés de diferentes países, né? Então, ou seja, 70%, 60% de café é brasileiro, bota um pouquinho de Colômbia, ou café africano, e coloca na marca Café da Colômbia. Então, assim, essa imagem de café para o mundo não ficou muito forte para Brasil, né? Tanto é que quando eu comecei a viajar na época, 17 anos atrás, que a gente fica rodando o mundo para tentar entender o movimento, né, o mundo do café, dos cafés especiais lá fora, quais são as demandas, os sonhos, os anseios dessas pessoas, que a gente foi ver nesse universo. Você via lá onde você ia, cafeterias, nas torrefações, café do mundo inteiro. E Brasil estava lá, café tipo Santos. Pô, Santos nem produz café, nem nada. Então, assim, então a imagem de Brasil ela ficou um pouco distorcida nesse sentido. Mas isso é uma coisa que eu não digo ainda que é de passado, mas já se transformou muito. Hoje o mundo já entende Brasil como, já entendeu que Brasil é gigante, que tem milhares, ou seja, dezenas de micro-regiões produtoras de cafés únicos, muito particulares, muito genuínos, com características muito particulares daquela micro-região, que se nós fôssemos até comparar com o resto de produção do mundo, nós temos praticamente cafés com nuances sensoriais muito próximas de praticamente todas as regiões do mundo produzidas. Né? É impressionante. Se vier para o Brasil, você praticamente resolve no teu sensorial tudo que você precisa pegar lá fora e tudo mais. Então é incrível, né? O Brasil realmente é impressionante e cafés maravilhosos e tal. Então, com esse advento dos cafés especiais, a gente realmente conseguiu ver uma virada de chave e um mundo hoje que olha para o Brasil não apenas como café commodity, não apenas como volume, quem vai realmente preencher aqueles blends, aquele café que vem apenas para fazer esse composto de blend, mas hoje muito mais desejando, com anseio pelos cafés brasileiros, mas por nuances sensoriais, por notas sensoriais, cafés incríveis, cafés raros, inclusive um mundo hoje pagando caro pelos cafés especiais brasileiros, coisa que nós não víamos lá atrás. Né? Então, assim, houve uma virada de chave e eu te digo, sem sombra de dúvidas, que cada vez mais o Brasil sendo grande protagonista, tanto na entrega, em volume, em consistência de entrega de café, que isso é muito importante, que o Brasil tem, e também na entrega de cafés muito raros, muito diferenciados, muito especiais, e a pegada da sustentabilidade, que é uma coisa muito forte também que o Brasil tem muito para entregar. Então, também o mundo olhando para o Brasil com uma forma bastante diferenciada, com possibilidade de ser o país com consistência, com quantidade, com qualidade e também cafés muito sustentáveis. Você falando de sustentabilidade, eu vou aproveitar para pegar o gancho, né? A gente sempre escuta as empresas, eu acho que agora é quase mandatório você ter uma discussão ali de ESG, né? Dentro de qualquer organização, né? Sim. Assim, ou faz ou você está muito fora de todas as tendências e daquilo que o mercado já está reconhecendo como boas práticas e necessário para qualquer negócio. Quando a gente fala de sustentabilidade do café, você falou um pouco do viés social, das famílias do campo, de conseguir
profissionalizar, de trazer conhecimento, de mostrar o papel daquele time, daquela comunidade, né, nessa cadeia tão importante. Mas, para além disso, quando a gente fala de cafés sustentáveis, o que a gente está falando? Eu acho que, Isa, a gente está vivendo um momento, no meu ponto de vista, ímpar, assim, sabe? Eu agradeço muito estar hoje dentro da cafeicultura brasileira, porque eu acho isso, essa postura, esse estar dentro do universo agro, assim, sabe, com essa agenda ESG, isso para mim é apaixonante. Porque, meu amor, o mundo mudou. O mundo mudou e não há como a gente não olhar de frente, não acolher, não abraçar essa transformação do mundo. Acho que a pandemia foi um marco importante para nós, né? De muitos anos a gente vai dizer antes da pandemia, após a pandemia. Eu não tenho dúvida disso, que foi um marco para a nossa humanidade, né? Muitas coisas foram revistas, foram revisitadas, muitos conceitos realmente revistos e tudo mais. E no mundo agro isso não é diferente, né? Então, no momento em que o mundo se transforma, e como você mesmo disse, não há qualquer tipo de organização, seja de que setor for, que hoje, se não olhar para essas pautas ESG, realmente você está completamente fora do mundo. Então, você está produzindo para quê e para quem? Que mundo? Né? Então, eu digo assim, qualquer organização, se ela olhar única e exclusivamente para o viés financeiro, econômico, do resultado, do lucro, apenas por esse viés, não que isso não seja importante. Meu Deus, imagina, né? Eu estou à frente do negócio de família, é claro que eu tenho que cuidar da lucratividade do negócio, da rentabilidade do negócio, ser extremamente eficiente, não tem nem dúvida, não tem que discutir isso, ok? Mas o que não dá mais para o mundo de hoje é você ficar sentado apenas nessa perninha, porque a pauta ESG, ela justamente trabalha em cima do tripé da sustentabilidade, né? Que é justamente a questão financeira, né? Que é um dos pezinhos, uma das perninhas, o financeiro, o ambiental e o social, né? Então, hoje, qualquer sistema organizacional que não esteja com essas três perninhas muito bem assentadas, ela está manca, sabe? Ela está... Nós estamos vivendo um momento em que eu nunca vi isso historicamente. Se a gente revisitar a história, eu acho que a gente não vai ver em momento algum em que capital e sociedade estão convergindo para a mesma direção. Eu nunca vi isso na história da humanidade. Ou seja, era o capital para um lado, né? O dinheiro pedindo para ir para cá e o social pedindo para vir para cá. Hoje não. Hoje você vê essas grandes instituições financeiras bancando questões ambientais, sociais, em pautas ESG, financiando programas e projetos hoje com as pegadas ESG. Então, não dá mais para nós estarmos dentro desse contexto. E o agro, eu entendo que ele tem um panorama, ele é muito aberto, ele é muito propício para essas propostas ESG. Né? Porque também é um negócio onde nós temos que buscar muita eficiência, temos que ter bons resultados em termos de lucratividade, em termos de resultados de fato, né? Mas veja bem, como é que você faz um agro com esse gigantismo girar sem pessoas? Como? Mesmo hoje você trazendo muita tecnologia, não tem como a cafeicultura. Como você fazer uma cafeicultura sem você ter pessoas e pessoas muito habilitadas para tal? Né? Você não consegue fazer um agronegócio sem pessoas. A cafeicultura, dificilmente ela vai continuar existindo sem pessoas. Por mais que a tecnologia vá chegando, e ela é extremamente importante para nós precisaremos sempre de pessoas no nosso universo da cafeicultura. Então, projetos sociais, engajamento dessas pessoas no nosso negócio, que essas pessoas realmente entendam que no negócio agro, no mundo café, eles podem se realizar, eles podem seguir carreira profissional, eles podem realmente ser felizes e construir suas famílias e permanecer no campo, mas conectados com o mundo, entendeu? Isso hoje é fundamental para nós, senão nós não teremos essas pessoas dentro do nosso negócio. Elas vão se afastar do campo.
Eu não tenho dúvidas disso. E outra coisa, o mundo agro, a gente vive dessa generosidade única, indiscutível, que é a natureza. Ela nos entrega tudo. Tudo que nós temos vem da natureza. Então, como você não zelar por isso? Como você não cuidar desse ambiente que te entrega tudo? É o 70%, né? Entende, amor? Então, você tem que cuidar disso, né? Então, assim, a gente não enxerga a natureza ali fora da gente. Nós somos ela, nós somos isso. Nós trabalhamos com ela todos os dias, né? Então, essa pegada de governança, o social, as pessoas e a natureza, o planeta, o meio ambiente, isso faz parte do nosso dia a dia na fazenda, né? Então, a gente está muito sustentados realmente por esse tripé. E isso tem sido um trabalho muito forte que a gente tem feito hoje dentro da fazenda. Então, por mais que a gente traga inovação para o nosso setor rural, esse tripé, ele é fundamental. Então, eu acho assim, hoje, para qualquer organização, principalmente uma organização rural, se a gente realmente quiser continuar, ter sobrevida no nosso negócio, ser sustentáveis no nosso negócio, a gente tem que realmente, eu digo que você hoje estar no tripé da sustentabilidade é você se tornar cada vez mais antifrágil. Porque esse 70% que você está dizendo aí, olha, a gente tem que atravessar adversidades e coisas muito severas, adversidades climáticas a todo momento. São desafios absurdos que nós precisamos enfrentar e temos que atravessá-los. Não tem como você ficar chorando e sofrendo e no outro dia você deixar de fazer o que você precisa fazer. Então, eu digo que não é nem você ser resiliente, não. Não é atravessar o caos e depois voltar para aquele lugar de conforto. Porque eu acho que quem atravessa as dificuldades que a gente atravessa no campo, não tem como você voltar mais para o mesmo lugar. Você certamente atravessa e lá na frente você é uma outra pessoa. Você vai estar mais antifrágil do que quando você entrou. Porque os desafios são muito fortes. E a gente tem que ser realmente muito valente para enfrentar, continuar e ter certeza de que o nosso negócio vai progredir cada vez mais, mesmo com as adversidades climáticas que a gente está vivenciando. E a tecnologia tem nos ajudado muito a enfrentar também esses problemas que a gente vive hoje. Então, assim, hoje, aproveita aqui e dá um recado para aquele produtor rural, e eu nem digo cafeicultor, porque também as culturas, elas são cíclicas, né? Café está num momento maravilhoso, mas já esteve numa crise imensa, então as culturas, elas vivem momentos diferentes e talvez outros produtores não estão vivendo esse momento do café e estão desanimados, estão... Qual que é o recado da Usha, assim, para essa turma que está num outro mercado e que às vezes está tendo uma dificuldade ali, para esse produtor rural que está desanimado? Júlia, eu acho que para o produtor rural e para qualquer outro negócio da vida, se a gente não tiver um propósito, se a gente não tiver um para que a gente está ali, se aquilo que a gente faz de fato não tiver um sentido e um significado maior para a gente, e aí é que eu te digo, se a única coisa que vale a pena é o preço que está custando aquilo que você produz, talvez a gente realmente paralise e desanime. Entendeu? Porque é desafiador demais. Se apenas isso é o que importa, é muito fácil eu vou vender meu negócio, eu não quero mais saber disso. Entendeu? Porque realmente, às vezes, a dor ela é profunda, às vezes o peito é rasgado, entendeu? Mas quando você tem propósito, meu amor, não há o que te pare. Então, eu acho que é isso, né? O produtor, e acho que a natureza, ela é muito propícia para nos ensinar isso. A pessoa que, de fato, ela está inteira ali todos os dias, no universo rural, no universo campeiro, né? Se ela tiver sensibilidade, a natureza vai lhe ensinar muito, a buscar propósito, a saber para onde a gente está indo, saber que tem o dia da sombra e o dia do sol, tem o dia da chuva e o dia do calor, tem o dia, entendeu? É isso, é você atravessar de fato essas dificuldades. Eu acho que é muito para mim a palavrinha é a gente cada vez mais buscar uma forma de sermos mais antifrágeis. E acho que o campo, ele traz muito essa força, essa coragem, essa determinação por todos os desafios que a gente enfrenta todos os dias ali. Para quem tiver curiosidade, assim, Antifrágil é um livro do Taleb, que é um economista que eu adoro, assim, nos livros dele. Não é um livro fácil de ler,
mas é um conceito super legal que diz respeito a isso, assim, a qual que é a sua reação quando você é estressado, né? Essa capacidade de você ser estressado e voltar mais forte Do que entrou. do que você entrou. Então, eu acho que fica aí a sugestão, porque é um autor que eu adoro, um tema que eu adoro também. Sim, E incrível, a Usha cara. está mencionando aqui. Incrível. E a Fazenda nos ensina realmente muito isso. Eu brinco demais com os meus meninos lá, eu falo todos os dias, eu falo, gente, cada ano que cada ciclo produtivo que a gente finaliza aqui, entendeu? Você fecha uma janelinha e abre uma nova porta para um novo ciclo. Então você nunca mais será o mesmo para esse novo ciclo. Porque, Júlio, se você viveu intensamente, se você aprendeu nesse ano, nesse ciclo que você fechou, ao abrir o outro, você não é mais a mesma pessoa. Você é outro, fazendo as mesmas coisas, só que no outro degrau, numa outra nota, sabe? Você mudou a vibração, mudou a tua perspectiva, mudou o teu jeito de estar naquele negócio, porque o aprendizado de cada ciclo, ele é gigantesco. Então, você nunca é a mesma pessoa quando você vira um ciclo produtivo, né? E isso nos faz muito antifrágeis, de fato, eu não tenho dúvida disso. Não, muito legal. Eu acho que pegando o gancho, né, nós temos um segmento aqui especial, que é o Bibliotex. A gente sempre aprende muito. Para mim foi uma aula, eu me reconectei com coisas lá da minha época de interior do Paraná. Então foi muito gostoso, assim, e conhecer também de maneira mais próxima essa profissionalização do campo. A gente sabe a grande potência que o Brasil é, e muito bom ter uma mulher nessa posição e ver essa força. E a gente aprende muito. E a gente quer também levar isso para quem está nos escutando em casa, né? E a gente tem esse quadro social que a gente pede para as pessoas indicarem, nossos convidados indicarem um livro, que foi um livro que trouxe insights, transformação na carreira, e a gente, da mesma forma, está construindo a nossa biblioteca, que vai ser doada para um projeto social, para mostrar que conteúdo curado pode realmente trazer transformações, pode agregar muito na vida das pessoas, e a gente quer saber qual que é a sua indicação de leitura. Gente, primeiro não tem como não parabenizá-los, né? Eu acho que a diretoria exerceu um papel desse, acho que nesse mundo hoje de tanta informação, né? Onde a comunicação ela é tão incrivelmente fantástica, muitas pessoas estão esquecendo dos livros. E eu ainda sou daquela que adora abrir livros e ler, e com lápis, rabiscando, escrevendo. Quase que escrevo outro livro. É uma delícia, né? Exatamente. O livro, para mim, é realmente um manancial para estudo e tudo mais. Então, parabéns, tá? Muito obrigada por isso. Eu também sou uma educadora. E sei a importância disso, e muito obrigada por isso, parabéns, que Deus abençoe essa diretoria. Amém. E que muitas pessoas realmente, sabe, ouçam isso e façam valer realmente leituras importantíssimas. E assim, dentre tantos livros, quando vocês me disseram, né, poxa, que livro você indicaria? Foram tantos livros que chegaram para mim, mas eu tinha acabado de ler um livro que realmente foi muito importante para mim, e acho que ele tem uma importância fundamental para esse momento de mundo em que a gente está vivendo, principalmente para o nosso negócio café, para o nosso negócio rural, para o nosso negócio do campo, que é um livro do Sandro Magaldi, do Zé Salib Neto. Eu já li vários livros dele, mas eles aqui falam de liderança disruptiva. Olha isso, né? A gente está falando aqui que o mundo mudou, né? Realmente não há mais como a gente estar fazendo, por exemplo, uma cafeicultura que sempre deu certo, incrível. Como a gente, meu Deus, como você não referenciar a cafeicultura brasileira até onde ela chegou? Incrível. Só que a gente tem que entender que muitas coisas que deram certo e que nos trouxeram até aqui, possivelmente não serão essas mesmas coisas que vão nos levar para o futuro. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a gente precisa rever algumas coisas, a gente precisa repensar algumas coisas. E esses dois caras vêm justamente nos falar um pouco disso, que nós, enquanto líderes, enquanto administradores, gestores, a gente precisa começar a pensar um pouco mais sobre que tipo de liderança nós precisamos ter num momento em que nós estamos tendo dificuldades hoje com os jovens. Essas novas gerações que estão chegando, elas são diferentes.
Né? A gente tá vendo aí, por que tá todo mundo dizendo, hoje preciso de gente, estou com vagas abertas, mas ninguém quer trabalhar, o jovem não quer... Não, nós precisamos entender esses jovens. Né? Talvez para a gente conseguir capturar, dar um sentido real para esses jovens, que eles vejam um significado no trabalho, né, que a gente está convidando a eles para fazer, a gente precisa rever um pouco o nosso jeito de liderar, o nosso jeito de gerenciar o nosso negócio. E é justamente isso que eles dois falam. Então, essa liderança disruptiva é isso. A gente rever um pouco o nosso jeito de estar dentro dos nossos negócios para que a gente possa, primeiro, aprender a abrir uma escuta mais inclusiva para os jovens. Porque, gente, nós precisamos desses jovens. Meu Deus, como é que a minha fazenda vai continuar se os jovens não quiserem continuar e não se apaixonarem por aquilo lá? Eles são a perenidade do nosso negócio. Não né? é, amor? Falar em sustentabilidade sem que a juventude se apaixone por isso. Agora, o jovem vai se apaixonar só por encher saquinho de café? Mas não vai mesmo. Agora, experiência. Sabe? Coisas que eles nunca mais vão esquecer. Querer levar para casa aquilo e realmente querer voltar para viver de novo experiências únicas e inesquecíveis. Então, assim, a gente tem que trabalhar com isso, né? Então, entender que fazenda não é aquele lugarzinho que você só está ali na produção. Não é. Tem que ter encantamento. Sabe? Tem que ter realização, tem que ter... Olha, hoje a gente está dentro da nossa fazenda com um menino de 28 anos que começou a trabalhar ali dentro... A 4ª geração já dessa família dentro lá da fazenda. Esse menino hoje é o campeão mundial de cup taster. Ou seja, ele ganhou em 2024 o título, primeiro e único título que o Brasil conquistou. Como é que é o nome desse rapazinho? Jonathan Almeida. Olha, parabéns, Jonathan. Johnny, esse menininho começou lá com a gente, fazendo serviço de campo, tudo direitinho, trouxe ele aqui para o departamento de qualidade, e ali ele começou a provar café. Hoje é o maior e melhor provador de café do mundo. Um menino de 28 anos que ele diz, tudo que eu estou conquistando é um menino do campo, é um menino da fazenda, do setor produtivo de café. E cup tasting é essa prática de você prova, provar... Não, assim, vamos aproveitar que eu quero que a Usha conte a história que diz que também prova rápida ali, que tem um tempo. E ele ainda bateu o recorde, ele só não foi campeão, não. Escuta essa. Mentira. Ele bateu o recorde mundial. O recorde anterior a eles era na casa de 4 minutos lá no campeonato. Johnny me faz 2,9. Meu Deus. Ele desorientou todo mundo. Eu falei pra ele, meu filho, se você quiser amanhã ser competidor de novo, você não bate o teu recorde, entendeu? Porque Mas aí, o que é essa competição? Só pra gente entender. Ele prova diferente. Tem que provar diferente e falar de onde é, né? De que tipo de café, como é que é? De provadores de café. Eles montam uma mesa com 8 conjuntos de diferentes cafés, tá? E sempre 3 xícaras ali do mesmo café. Só que 8 grupos. E desses 8 grupos, veja bem, quem monta aquilo ali, esses campeonatos mundiais, né? Isso aí é a nível internacional. Gente, que incrível. Essas pessoas que montam, o que eles querem? Que ninguém acerte. Ok? Só que o provador tem que acertar, porque se ele acertar, ele vai ser o campeão. Então, eles montam 8 grupos. E ali eles buscam cafés de tudo que é país. E café muito bom, café ruim, café mais ou menos, café tudo que é jeito. Eles tentam fazer coisas ali que esse competidor vai errar tudo. Ele quer que ele erre. E o competidor quer acertar tudo. Então, é o seguinte, ali... E ele, ao mesmo tempo que ele tem que ter o maior número de acerto possível, ele também tem que ter tempo. E ele está competindo com outras... Foram 34 competidores. E ele foi o campeão mundial. E esses 34 competidores eram os campeões de cada país. Gente. Ele era o campeão brasileiro que foi para Chicago defender o mundial. É a primeira vez que o Brasil tem esse título. E ali é o seguinte, nesses 3 grupamentos de café, o que eles fazem? Uma dessas 3 xícaras, eles fazem uma diluição, gente, de 0 ponto alguma coisa, dilui um pouquinho mais de água de um do que dos outros. E ele tem que perceber aquilo ali. Ele tem que falar qual é a xícara que é diferente. Ou seja, são 8 grupos e ele tem que falar, esse aqui tá mais diluído. De cada 3 aqui, ele separa a xícara que é diferente. E isso ele tendo que acertar e correndo contra o tempo, porque os outros competidores estão ali fazendo a mesma coisa, entendeu? Gente, e que ele incrível. Foi o melhor, considerado o melhor provador de café do mundo. Então, eu digo o seguinte, isso aqui é legal, né, gente? Pela primeira vez, o Brasil tem um título desse e de um menino da roça.
um menino que entendeu que é possível ser feliz, sabe, desenvolver sua vida profissional no campo. É isso que a gente precisa mostrar. Eu acho que o Brasil ainda não conseguiu enxergar a grandeza do mundo rural. É uma pena, porque é uma potência, é uma grande potência brasileira, sem sombra de dúvidas. Não é só porque eu estou nesse setor, eu de fato consigo enxergar isso com muita clareza. Né? Brasil, realmente, para nós brasileiros, o agro tem uma importância substancial, né? Mas muitas vezes o Brasil mesmo não conhece esse Brasil interior, esse Brasil pujante, esse Brasil forte, esse Brasil capaz, esse Brasil maduro, né? Responsável, sustentável, né? Então, assim, esse menino ter ganho isso, ter mostrado para o mundo que ele não está num grande centro, ele está lá. O menino está sendo formado lá. Que está hoje, realmente, você conversa com ele e fala, cara, que isso, que menino que é esse, né? Gracinha. Então, é isso que eu digo, isso é que é bacana. O Brasil, de fato, começar a conhecer esse Brasil, que é fantástico. Por isso a gente abriu a nossa fazenda para receber grupos que querem viver experiências no campo, porque eu acho que a gente precisa levar as nossas próprias narrativas para o mundo, principalmente para o brasileiro mesmo, entendeu? Que não falem de nós, que a gente fale de nós, que a gente conte as nossas histórias, né? Que a gente tem muito que contar para as pessoas. E o brasileiro não nos conhece. E o brasileiro precisa nos conhecer, porque é um mundo mágico, é um mundo incrível, é um mundo pujante, é um mundo potente, é um mundo que dá certo, é um mundo incrível de realização de muita gente, mas a gente precisa de fato valorizar isso. Né, de fato valorizar isso. Então, essa vitória do Jonathan, eu acho que vem consagrar um pouco disso também. O que é o campo brasileiro? O que é o rural brasileiro? Né? São coisas, às vezes, que ainda não estão totalmente vistas pelo Brasil, e eu tenho um orgulho imenso, imenso, de fazer parte desse time e cada vez mais poder dar voz ao campo brasileiro. Né? Cada vez mais levar as mulheres que permanecem no campo. Quando essas mulheres dizem sim para o campo, os filhos ficam no campo. Isso é uma oportunidade de continuidade do negócio do campo do Brasil. São muitas coisas incríveis acontecendo e a gente teria dias e dias para bater muito papo gostoso aqui na diretoria. Agora eu entendi por que ela ganhou o Oscar do agro em 2024 e está entre as 20 mulheres, né, do agro no Brasil. Agora faz todo sentido. Caiu, né? Mas isso aí, claro, a gente fica feliz pra caramba, mas eu digo, sabe, Isa, que isso é só alguém que reconheceu na minha pessoa o que as mulheres brasileiras estão fazendo. Né? Esse movimento da mulher do mundo agro, ele está lindo. E é outra gratidão muito grande que eu tenho de estar podendo viver esse momento. Né? As mulheres que sempre estiveram ali, mas elas estavam atrás da cortina. Né? Hoje não, elas estão à frente. Oh, meu Deus, a quantidade de mulher hoje que assumiu gestão das fazendas brasileiras e que estão transformando esse mundo rural no Brasil, entendeu? Gerando oportunidades incríveis para os negócios de campo. Então, assim, está muito bonito a gente acompanhar esse momento, né? E acho que é um momento justo, porque trouxe mais equilíbrio. Sim. Entendeu? Traz mais oportunidade. Porque a hora que a mulher vem e começa a caminhar do lado desses homens maravilhosos que construíram essa cafeicultura, essa agricultura tão potente que é a nossa agricultura brasileira, sem a mulher ter voz, sem a mulher estar junto, sem a mulher também assumir direções e posições importantes ali, ela estava um pouco capenga no meu ponto de vista. Agora não, ela está mais madura. Isso para mim é sinal de maturidade. Né? É sinal de realmente mostrar para o mundo que a gente está pronto. Que a gente está pronto realmente para enfrentar todos os desafios e que não tem o que tire o Brasil desse protagonismo impressionante que é o nosso agronegócio brasileiro, que é a nossa cafeicultura brasileira, que são os cafés especiais do Brasil. Incrível. Né? Uau! Infelizmente, ficamos por aqui. Agradecemos demais a Usha. Eu estou super feliz de você vindo aqui, te conhecido mais um pouquinho. Eu me sinto orgulhoso por você, pela sua história. Fico muito feliz mesmo de ter te conhecido mais um pouquinho hoje. Espero que o público se delicie com esse episódio várias e várias vezes, porque eu lá em casa vou colocar para rodar depois algumas vezes para te escutar de novo. Então, obrigado, Usha. Assim, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado pelo que você faz pelo nosso país, pelo campo, pelas mulheres. Obrigado por ser aí essa protagonista. Obrigado.
Muitíssimo obrigado. Para mim foi uma inspiração conhecer uma mulher tão forte como você. A gente fica com a nossa reunião de diretoria, lembrando que é um oferecimento da Technique Methods e também patrocinado pelo Hermes Pardini. E até a próxima, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui. Se quem ficou até aqui não gostou desse episódio, né, Isa? Mas quem ficou assim, dá um like, já compartilha com todo mundo que lembrou aí ao longo do episódio pra gente ajudar mais pessoas. Esse que é o objetivo aqui, tá? Tamo junto, gente. Beijo, Obrigada. Beijo. Foi Obrigado. ótimo. Tchau, tchau. Valeu, turma.